jeito. Corro enquanto acredito, preciso até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. E o que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Deus, busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade pra que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, preciso até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Deus, atrai-me pra mais perto de ti. Esconda-me. Oh Irmãos, nessa noite, nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Jesus é Deus? O que é que vocês acham? Jesus é Deus? Tem pessoas que não acham, né? Tem pessoas que não acham.
tem religiões que dizem que Jesus não é Deus, como por exemplo, os Testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus não é Deus. Eles dizem que Jesus é um anjo, um arcanjo, ou que Jesus é um Deus, sim, mas um Deus menor. É isso que os Testemunhas de Jeová dizem. Os espíritas também, eles negam a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus foi um espírito iluminado, mas que Jesus não é Deus. Os muçulmanos, o islamismo, eles dizem que Jesus foi um grande profeta. Eles acreditam em Jesus, mas não em Jesus como Deus. Eles acreditam em Jesus como um grande profeta, junto com Maomé. Aliás, eles colocam Maomé acima de Jesus. Eles sabem que Maomé foi um profeta maior do que Jesus. Mas vamos ver, irmãos, então, como é que nós podemos provar que Jesus é Deus? Temos provas para isso? Sim, muitas provas. A primeira prova que nós temos, irmãos, que Jesus é Deus, é que o próprio Jesus, ele declarou, ele afirmou que ele é Deus. O próprio Jesus. Então vamos ver aqui as ocasiões em que Jesus disse que ele é Deus. Vamos começar lendo João 5, 16 a 18. Vamos ver esse episódio que aconteceu no ministério de Jesus e que mostra que Jesus, ele tinha consciência de que ele era Deus. João 5, 16 a 18. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Repare, irmãos, que nesse texto aí, Jesus está conversando com os judeus, e ele diz uma coisa muito importante que mexeu com os judeus. Ele disse assim: meu pai está trabalhando até agora, ou até hoje, e eu também estou trabalhando. Quando Jesus disse isso, irmãos, diz o texto que os judeus queriam o quê? Matar Jesus, porque eles entenderam que com esta palavra que Jesus disse, meu pai está trabalhando até agora, trabalha até hoje, eu também estou trabalhando, eles entenderam que Jesus estava se igualando ao próprio Deus. Porque ninguém, irmãos, nenhum judeu iria dizer isso que Jesus disse, ou iria tratar Deus, chamar Deus como Jesus chamou. Jesus chamou Deus de quê? Meu pai. Meu pai trabalha até agora, até hoje. Que ousadia desse homem. Porque se alguém, irmão, dissesse assim como Jesus falou, meu pai trabalha, meu pai, se referindo a Deus, essa pessoa estaria se igualando ao próprio Deus. E foi assim que os judeus entenderam. E por isso os judeus, eles queriam matar Jesus, não somente por causa da violação do sábado, porque Jesus, no entendimento dos judeus, Jesus estava violando o sábado, mas não era só por isso, mas era porque Jesus se colocava no mesmo patamar de Deus. Mas essa não foi a única ocasião, irmãos, que os judeus quiseram matar Jesus, por Jesus se colocar na mesma condição de Deus. Houve uma outra ocasião,
relatada também por João, apóstolo João, no capítulo 10, no versículo 22 a 33. Nós vamos ler agora João, capítulo 10, de 22, versículo 22 a 33. Vamos ver o que aconteceu nessa ocasião. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Agora presta atenção no que Jesus vai dizer. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegavam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus. Presta atenção na resposta dos judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, o que é que ele estava querendo dizer? Eu e o Pai temos a mesma natureza, ou seja, temos a natureza divina. Os que negam a divindade de Jesus, eles explicam essa frase de Jesus, eu e o Pai somos um, da seguinte maneira: não, o que Jesus está querendo dizer aí é o seguinte, que Jesus e Deus tinham os mesmos propósitos, tinham os mesmos objetivos de vida. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um em propósito, um em objetivo. Ora, irmãos, se essa fosse a explicação desse versículo, por que os judeus pegariam em pedras para matar Jesus? Por quê? Só porque Jesus disse que tinha o mesmo objetivo do Pai, de evangelizar, de pregar o mesmo objetivo de Deus, de pregar as boas novas, de pregar o Evangelho? Não, irmãos. Os judeus entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer, quando disse, eu e o Pai somos um. Jesus estava se colocando na mesma posição de Deus. Ou seja, Jesus estava declarando aos judeus que ele era Deus. Eu e o Pai somos um em essência, em propósito também, em objetivo também, mas principalmente em essência. Aí os judeus quiseram matar Jesus, mas não conseguiram. Vamos ver uma outra declaração de Jesus que mostra que ele tinha consciência de que ele era Deus. Aliás, essa consciência Jesus passou a ter, pelo menos a partir dos 18 anos, dos 12 anos, a gente já tem consciência, a gente já sabe que Jesus tinha consciência de que ele era Deus. Porque quando a mãe dele perguntou, meu filho, você estava perdido, o que é que você estava fazendo aqui no templo? Você lembra desse episódio? Jesus estava perdido. Qual foi a resposta de Jesus para a mãe? Minha mãe, importa que eu esteja cuidando das coisas do meu Pai. Olha, ele estava se referindo a quem? A José? Não, porque José não era pai dele, né? Ele estava se referindo que as coisas de o Pai Deus. José era o pai adotivo. Importa eu cuidar das coisas do meu Pai. Então já aos 12 anos Jesus tinha essa consciência de que ele era e que ele é Deus. Mas vamos ver esse outro texto,
João 8, 53 a 59. Aí é uma discussão, irmãos, entre os judeus e Jesus, a respeito de Abraão. O assunto era Abraão. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Os judeus estão perguntando para Jesus. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Porque Jesus aí, irmão, está dizendo, né, que Abraão tinha visto ele, né? E você ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. De novo, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que que os judeus pegaram em pedras? Porque Jesus disse assim, ó: antes de Abraão nascer, eu sou, ou seja, eu já existo, ou seja, eu sou eterno. Eu sou eterno, porque antes de Abraão... E quando ele diz assim, eu sou, o que é que você se lembra? Tem alguém, irmãos, que lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, quando perguntavam para ele, e quem você é? Quem eu vou dizer que você é? Quando eu chegar lá no Egito, diante de Faraó, eu digo o quê? Deus falando com Moisés, lá na sarça. Olha, Moisés, você vai lá libertar o meu povo. Aí Moisés disse, mas como é que eu vou... E quando eu chegar lá, eu digo o quê? Quem é o Deus que está conversando comigo agora? Moisés, diga assim, que o eu sou falou com você. O eu sou, irmãos, era o nome de Deus no Antigo Testamento. E aí Jesus vem, bota o texto de novo. Aí Jesus vem e diz o quê? Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou lá da sarça é o mesmo que está aqui, é o mesmo Deus, eu sou. Amém? Na hora que os judeus ouviram isso, eles ligavam logo uma coisa com outra. Você é o eu sou, lá de Moisés, o eu sou. O eu sou lá e eu sou aqui. O eu sou. Olha, aí os judeus pegavam e apanhavam as pedras, agora você vai morrer, agora você não escapa. Aí Jesus escapou de novo. Amém? Ou seja, irmãos, o próprio Jesus, ele declarou, por essas palavras que nós vimos, que ele era Deus, que ele é Deus. Essa declaração, irmãos, no Antigo Testamento de Deus falando eu sou, se você quiser conferir em casa, acho que tem até aí na tela, né? Êxodo 3:14, não é verdade? Êxodo 3, capítulo 14. Se não tiver aí, você pode ler em casa. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler para os irmãos. Êxodo 3, 14. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel. Olha o que ele devia dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? E para os judeus, Jesus se identifica como o eu sou. O eu sou. Glória a Deus, irmãos, por isso, né? Glória a Deus. Agora, irmãos, se você pegar uma Bíblia de Testemunha de Jeová, eles mudaram esse versículo. Em vez de eu sou, eles colocaram eu tenho sido. Para ficar diferente de Êxodo 13, 14.
Porque eles sabem que se tiver igual, e como está no original, é eu sou, não é eu tenho sido. Se tiver eu sou, se Jesus disse eu sou, e ele disse eu sou, Jesus está se identificando com Deus, lá o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. Aí eles botam nesse texto aí, de João, eles botam nessa parte aí, eu tenho sido, para diferenciar. Ó, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quem mudar a palavra de Deus vai ser condenado, queimado no inferno, viu? Porque a coisa, irmãos, que Deus mais odeia é alguém pegar a palavra e ficar mudando, viu? Cuidado, porque os testemunhas de Jeová, eles mudam vários textos da Bíblia, né, que mostram que Jesus é Deus, eles deturpam, eles mudam a palavra, eles tiram a letra, botam outra, tudo para negar a divindade de Jesus, tudo para negar a divindade de Jesus. Quer ver uma outra prova que Jesus é Deus? Quem é que pode perdoar os nossos pecados? Quem é que pode perdoar o pecado que você comete contra Deus? Quem é que pode? Pastor, o senhor pode. Eu não. Eu não posso perdoar o pecado que você cometeu contra Deus. Eu não posso. Posso, irmão? Tem gente que está na dúvida. Se você está na dúvida, vá lá no gabinete, irmão, para a gente estudar a Bíblia. Irmão, não, irmãos. Você pode perdoar um pecado que um irmão cometeu contra você. Você está perdoado, meu irmão, está perdoado, eu te perdoo, pronto, acabou. Agora, alguém chegar para você, ô fulano, me concede o perdão aí, eu pequei contra Deus. O senhor você pode me perdoar? Irmãos, aí não é... Aí é em outra religião, que você vai lá, né, diante do sacerdote, e ele diz assim, como é que ele fala? Eu te absolvo. Não é isso? Você vai rezar não sei quantas, não é isso? Vai rezar, mas você está absolvido, vai em paz. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode, só Deus pode fazer isso, amém? E Jesus perdoava pecados, amém? Vamos ver uma ocasião que ele perdoou o pecado? Lucas 5, 17 a 21. E os judeus ficaram furiosos, viu? Porque Jesus perdoou o pecado de uma pessoa. É daquele homem, irmãos, doente, Lucas 5, 17 a 21, que foi descido, né, pelo telhado, pelos amigos, desceram ele pelo telhado. Lucas 5, 17 a 21. Foi um milagre que Jesus realizou. Mas o que chamou mais atenção nesse milagre não foi o fato de Jesus ter curado o doente. Foi o fato de Jesus ter dito para o doente: os teus pecados estão perdoados. No outro dia, quando Jesus ministrava, é que eu estava vendo aqui na minha tradução, vou ver nessa aqui da tela. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar em casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os fariseus e os mestres da lei estão com razão ou não estão? Estão cheios de razão. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Estão certo ou não estão? Estão certo. Vamos continuar lendo. Acabou, né? É só até aí. Então, Jesus viu o homem doente. Provavelmente, irmãos, aquela doença era causada por pecado. Por isso que Jesus primeiro diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Porque provavelmente aquela doença era consequência de pecado. Mas quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, os fariseus disseram que ele está blasfemando. Porque só quem pode perdoar pecado realmente, irmãos, é Deus. Amém?
Agora, se Jesus perdoou o pecado desse homem, por que ele perdoou? Porque ele é Deus. Ele tinha essa autoridade de perdoar o pecado do homem. Porque ele, como Deus, tinha essa autoridade. E Jesus perdoou aquele homem. Então, uma das maiores provas, irmãos, de que Jesus é Deus, é que ele perdoava pecados das pessoas. Ele perdoava o pecado das pessoas. Isso é uma das maiores provas de que Jesus é Deus. Então nós vimos que Jesus, ele afirmava que ele era Deus. Ele perdoava pecados como Deus. Agora, irmãos, se ele não é Deus, se ele não, nós sabemos que ele é, se ele não fosse Deus, o que é que ele seria? Não tem outra opção. Se Jesus se declarava como Deus e perdoava pecado como Deus, e como dizem aí essas pessoas, como é ensinado nessas religiões, não, ele não é Deus. Então, ele é o quê? Maluco, doido. Porque, irmãos, para a pessoa dizer que é Deus, por exemplo, se você sair daqui agora e chegar no campo da pova, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, ei, eu sou Deus, antes de Abraão existisse eu sou. O que é que ia chegar o Juliano Moreira num carro, iam botar você numa camisa de força e levar para o manicômio, ia ou não ia? E com razão ou sem razão? Com razão, irmãos. Esse homem tem que ser preso. Um homem que diz que é Deus, que existia antes de Abraão, esse homem é maluco, tem que ir para o Juliano. Mas só que ele não é doido, nem maluco. Não é. Porque Jesus realmente é Deus. Amém? Mas se eu nego a divindade de Jesus, irmãos, eu tenho que negar, eu tenho que dizer que Jesus é doido, então. Eu tenho que dizer que ele é doido, é maluco, ou então estava agindo de quê? De má fé. Porque quando você diz uma coisa que você não é, e você sabe que você não é, você está tendo o quê? Má fé. Não é certo isso? É má fé, irmão. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus é Deus. E nós vamos ver isso aqui, provar isso aqui ainda. Uma outra coisa, irmãos, que chama a atenção, é o ensinamento de Jesus. Jesus não ensinava como os escribas e fariseus. Ele não ensinava, porque os escribas e fariseus ensinavam baseado nos ensinos de outros escribas e de outros fariseus. Mas o ensino de Jesus vinha dele próprio. Era o ensino dele. Jesus não pegava, não copiava nada de ninguém. Por isso que o povo diz, olha, ele ensina com autoridade, ele ensina diferente. E meus irmãos, olha o que Jesus dizia quando ele ensinava. Olha que autoridade para dizer isso que Jesus vai dizer aqui. Mateus 5, não vai aparecer na tela, Mateus 5, 21 e 22. Olha Jesus ensinando, olha como ele ensinava. Ele dizia assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Jesus está se referindo aí à lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram o que Moisés disse aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Agora olha o que Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Amém? Eu agora digo a vocês. Ou seja, o meu ensino é superior ao ensino de Moisés. Eu, porém, vos digo, na minha autoridade, eu vos digo. Olha, irmãos, Mateus 24, 35. Vamos ver também Mateus 24, 35. Jesus dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha, irmão, que homem ousado para dizer uma coisa dessa. Oxê, quem é você para dizer isso? Se as suas palavras não vão passar, quem diz? Irmão, porque ele é Deus, amém? E ele pode dizer isso. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, irmãos, o ensino de Jesus é um ensino de autoridade, porque ele é Deus. Ele ensinava como Deus, com a autoridade de Deus. Por isso que ele dizia: eu, porém, vos digo. Ou seja,
esqueçam tudo o que vocês ouviram. Ouçam agora o que eu vou falar, porque a partir de agora o que vai valer é o que eu falo. Não é o que Moisés falou, não é o que os profetas falaram. A partir de agora, me ouçam, amém? Agora sou eu que dou aqui o ensinamento. Irmãos, um dos títulos que Deus usa lá no Antigo Testamento, que é usado para Deus, é o Alfa e o Ômega. Está escrito lá no Antigo Testamento, Isaías 44, 6. Se você quiser abrir, eu não sei, acho que não está esse texto na tela. Isaías 44, 6. Olha o que está escrito lá, sobre Deus, viu? Sobre Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos: eu sou o Alfa e o Ômega. Em algumas traduções tem: eu sou o primeiro e eu sou o último. Amém? Agora vamos lá para Apocalipse. Abre em Apocalipse. Apocalipse 22, 13. Guarde bem na mente esse versículo, viu? Não esqueça não. Apocalipse 22, 13. Esse versículo, viu, irmão, está falando de Jesus, viu? Apocalipse 22, 13 fala de Jesus. Vamos ver o que é que está escrito de Jesus? Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Oxente, lá está dizendo que Deus, o próprio Deus diz lá: eu sou o Alfa e o Ômega. E aqui Jesus também está dizendo: eu também sou Alfa e Ômega. Por que Jesus diz isso? Porque Ele também é Deus. Amém? O mesmo título para a mesma pessoa, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim de tudo. Amém? Se Jesus, irmão, não fosse Deus, Ele nunca ia dizer que Ele era o Alfa e o Ômega. Ia? Ele não quer dizer isso. Ele não quer dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele não é Deus, como é que Ele pode dizer que Ele é o Alfa e o Ômega? Como é que Ele pode usar um título que no Antigo Testamento, irmão, foi usado somente para Deus? Aliás, Jesus tinha títulos que só Deus usou no Antigo Testamento. Quer ver um título? Senhor. Jesus era chamado de Senhor e aceitava ser chamado de Senhor. Só que no Antigo Testamento, irmãos, só uma pessoa, o judeu só chamava Senhor uma pessoa. Quem era? Deus. Mas Jesus também era chamado de Senhor. Esse título Senhor, irmãos, é um título usado tanto para Deus no Antigo Testamento, como para Jesus no Novo Testamento. Olha que coisa. Quer ver uma outra prova irrefutável, irmãos, que Jesus é Deus? A quem nós podemos adorar? Hein? Somente, diga assim, somente a Deus. É ou não é verdade? A Bíblia diz que só Deus pode ser adorado. É ou não é verdade? O próprio Jesus disse isso para Satanás, quando Satanás, me adore, faça, transforme pão, pedra em pão, e se você me adorar aqui, eu te darei tudo. Aí o que é que Jesus disse? Epa, para aí, Satanás. Está escrito o quê? Só podemos adorar a Deus. Amém? Agora eu pergunto a vocês: e por que é que Jesus aceitava a adoração das pessoas? Por quê? Se só Deus pode ser adorado, por que é que Jesus recebia adoração e não dizia nada, aceitava e não dizia: olha, não me adore não me adore não, porque eu não sou Deus? Vamos ver, irmãos? Por causa do tempo a gente não vai ler as referências, mas eu só vou citar. Lá em Mateus 8:2, um leproso adora Jesus. Você pode ler em casa. Um leproso chega diante de Jesus e pede para ser curado. E ele se ajoelha e adora a Jesus. E Jesus fica na dele. Jesus deixa o leproso adorar. Jesus deixa, não impede que o leproso o adore. Os 12 discípulos
adoravam Jesus. Sabe que ocasião foi? Naquela ocasião que eles estavam no barco, no mar da Galileia, Jesus vem andando sobre as águas. Que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Olha, aí sabe o que é que o TJ faz, irmãos? Ele pega esse D aqui, que é maiúsculo, né? Aí bota minúsculo. Ô, irmãos, olha, vai ter castigo, vai ter forte, viu, irmão? Para dizer o quê? Não, Jesus é Deus sim, mas é um Deus menor. É um Deus menorzinho. Olha, não, irmãos, aí é D maiúsculo, viu? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, João, irmãos, João está dizendo. E o próprio João diz depois, né? Antes ele diz lá no Evangelho, né? E o verbo era Deus, né? Falando de Jesus, e o verbo era Deus. Isso, irmãos, esses textos todos mostram a divindade de Jesus. Jesus também declarou a sua divindade. Os judeus também entenderam que Jesus se dizia Deus, por isso quiseram matar Jesus, como nós vimos aqui. Então, se Jesus é Deus, irmãos, isso é muito importante. Devemos tratar Jesus da mesma maneira que devemos tratar Jesus, o Filho, da mesma maneira que tratamos a Deus, o Pai. Amém? Porque aí entra a questão da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A triunidade. Então, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. Devemos tratá-los na mesma igualdade. Amém? Jesus até disse isso lá em João 5:23. Olha o que Jesus fala aqui, João 5:23. Isso é muito importante, viu, irmãos? João 5:23 diz assim: a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque Deus é Deus, mas Jesus não. Não. Quem não honra o Filho, não pode honrar o Pai. Porque tem que ter a mesma honra. Todos, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Essas religiões estão honrando Jesus, honrando Deus, dizem que honram a Deus, mas não estão honrando o Filho. Não adianta, irmão. Tem que honrar o Filho. Amém? Não adianta só honrar a Deus, tem que honrar o Filho. É o mesmo tratamento, irmãos. E a gente tem que ter cuidado, até dentro da igreja. Às vezes tem crente que acha que não, Jesus está menos, Deus é mais. Não, irmão, Jesus é Deus. Amém? Isso aqui tem que estar bem claro. A mesma forma que eu trato Deus, eu tenho que tratar Jesus. Tudo que eu dedico a Deus, eu dedico a Jesus. A forma de tratar Deus, as palavras que eu digo a Deus, eu posso também dizer a Jesus. Amém? Eu posso dar glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Amém? Então, tudo, irmão. Porque se não há distinção, se é a mesma natureza, se Jesus é Deus, eu não posso ter tratamento diferenciado. Os irmãos estão entendendo? A mesma honra que dá um tem que dar outro. Amém? Então, irmãos, essa doutrina da divindade de Jesus, ela é muito importante. E nós temos que ter, combater, aqueles que negam a divindade de Jesus. Não, Jesus, até porque, irmãos, se Jesus não fosse Deus, nós estaríamos até agora perdidos. Porque a nossa salvação depende disso, entendeu? De Jesus ser Deus. Se foi simplesmente um homem que morreu ali na cruz, um homem qualquer, um profeta, se foi um profeta só que morreu, nós ainda estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos ainda. Mas Jesus é Deus. Amém?
Então, por isso que o sacrifício de Jesus nos salvou. Então, Jesus, Ele é Deus. E vamos entender isso, e vamos ensinar isso. Não abra mão dessa doutrina, que essa doutrina é fundamental no Evangelho, no cristianismo, viu? E se prepare, estude a Bíblia, para você combater, né, essas pessoas que negam a divindade de Jesus. E procure estudar, pesquise, né, porque essa doutrina aqui é muito importante. Amém? Vamos ficar em pé, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, tinha tanta coisa para falar. Jesus tem atributos que só Deus tem. Quer ver? Onipresença. Jesus está aqui hoje? E será que Ele está com os crentes que estão se reunindo lá na China? Tá? Então Ele pode estar aqui e lá? Pode? Por que Ele pode estar aqui e estar lá? Está tendo culto aqui na igreja, aqui na Rua da Mangueira. Está tendo? Tá. O culto deles é dia de hoje também. Jesus está lá? Tá. Poxa, está aqui, está lá, está na China? Tá. Sabe por que Ele está? Porque Ele é onipresente. Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Quem disse isso? Jesus. E onipresença é uma característica de Deus. Amém? Está vendo? A gente prova por isso também, pelos atributos divinos, que Jesus também tem. Todos os atributos de Deus, Jesus tem. A gente podia provar aqui a onisciência de Jesus, a onipotência de Jesus. Todos os atributos que só Deus pode ter. Deus é eterno. Nós já provamos aqui, ele já existia antes de Abraão. Amém? Então, os atributos de Deus que estão em Jesus provam que Jesus é Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, agradeça. Oh Jesus, muito obrigado, que Tu és Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que não nos deixa enganados, mas que nos mostra que o Senhor é Deus. Te louvamos, ó Pai, te louvamos, te agradecemos. Queremos, ó Deus, nessa noite, Pai, nos colocarmos em Tuas mãos, diante de Deus, diante de Cristo, e pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que esse Deus maravilhoso continue nos acompanhando ao nosso lado, operando maravilhas, nos fortalecendo a cada dia. Ó Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado porque estamos aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, abençoa cada um que aqui entrou. Se alguém aqui tinha alguma dúvida com relação a esse assunto, que essa mente possa ter sido esclarecida nessa noite, ó Pai. Ó Deus, porque sabemos que o diabo vem para confundir. O diabo, ó Deus, ele quer negar a divindade de Jesus. Ele quer negar, mas ele já está derrotado no nome de Jesus. Ele já está derrotado, Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Ele não pode negar, ele não tem como negar que Jesus é Deus, que morreu em nosso lugar, que estava ali na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Continua nos abençoando nessa noite. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.